Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geometria Analítica. Essas aulas são destinadas para resolvermos alguns exercícios, algumas situações, problemas relacionadas às diversas temáticas do estudo de Geometria Analítica. Nessa nossa aula de número 3, você pode verificar que a nossa temática está relacionada a distâncias. Eu sou a professora Keila Boni, sou doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática e a respeito de distâncias, nós vamos trazer abordagens relacionadas à distância envolvendo dois pontos, a distância entre um ponto e uma reta e inclusive a distância envolvendo dois planos. Então nós vamos agora dar início à resolução de algumas questões, começando pela distância entre dois pontos. Nessa primeira questão, na verdade, além de tratarmos a respeito da distância entre dois pontos, nós vamos ainda resgatar outros conhecimentos mobilizados nessa disciplina de geometria analítica. Nessa questão, dados no sistema de coordenadas cartesianas, os pontos A, de coordenadas 4 e 1, B, 1 e 1, e C, 4 e 5, e também é dado uma reta R, que é representada pela equação x mais y menos 2 igual a 0. Determine a soma dos números associados às proposições verdadeiras, ou até mesmo à proposição verdadeira. A primeira proposição nos diz que o ponto médio do lado BC é o ponto médio de coordenadas 5, meio e 3. Na proposição 2, a distância do ponto C à origem do sistema de coordenadas cartesianas é de 6 unidades. 4. O ponto A pertence à reta R. 8. A reta S de equação menos 5x mais 5y menos 3 igual a 0 e a reta R são perpendiculares. E 16, a equação da reta que passa pelos pontos A e B é y menos 1 igual a 0. Então veja que cada proposição traz um certo número. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que analisar cada uma dessas proposições, recorrendo então, mobilizando aqui conhecimentos da geometria analítica, e depois nós vamos atribuindo para cada uma dessas proposições qual que é verdadeira e qual que é falsa. Aquelas que forem verdadeiras, nós vamos pegar esses valores correspondentes e somar. Então é essa soma que está sendo solicitada, qual que é a soma das proposições verdadeiras. E perceba nesse nosso enunciado que aqui nós estamos envolvendo, de fato, diversos conhecimentos da geometria analítica. Nós vamos retomar a equação da reta, estamos falando de ponto médio, então, considerando dois pontos, a distância entre esses dois pontos, como que eu determino esse ponto médio nessa distância. E, além disso, nós vamos falar, de fato, a respeito da distância entre dois pontos. Então, nós vamos agora dar início à resolução dessas questões. Retornando aqui no quadro. Bom, antes de darmos início, então, aqui à questão 2, vamos só retomar que nós vamos começar por essa proposição de número 1, que nos diz que o ponto médio do lado BC é o ponto médio de coordenadas 5, meio e 3. Então, vamos ver como que fica essa resolução. Na questão de número 1, primeiramente, nós precisamos trabalhar com essa distância aqui, BC, não a distância entre dois pontos propriamente dito, mas precisamos aqui elencar quais são as coordenadas de cada um desses pontos, para que assim, a partir deles, possamos determinar qual que vai ser o ponto médio. O ponto B tem coordenadas 1 e 1. O ponto C, lá no enunciado nós também temos a informação de que tem coordenadas 4 e 5. Nós queremos determinar quais são as coordenadas de um ponto médio. Então, de coordenadas x e y, que será o nosso x médio e o nosso y médio. Basicamente, ilustrando o que nós queremos de fato buscar aqui, é o seguinte: nós temos uma certa distância entre onde está localizado o ponto B e onde está localizado o ponto C, e o que nós queremos saber é quais são as coordenadas de exatamente o ponto que estará no meio dessa distância. Então, como que nós vamos fazer isso? De maneira bastante simples, trabalhando aqui com a média aritmética. E consideramos a média aritmética tanto na coordenada x
quanto na coordenada y. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos primeiro obter qual que vai ser a coordenada x desse ponto médio. Para isso, nós vamos somar o x de B com o x de C. Como são duas coordenadas, são dois valores, nós vamos somar e dividir por 2, que é a quantidade, então, de coordenadas que estamos aqui considerando. Em seguida, nós vamos fazer da mesma maneira para obter a coordenada y desse ponto médio. Então, y do ponto médio vai corresponder a soma entre o y de B com y de C e também vamos dividir o resultado por 2. Sendo assim, nós temos x médio vai ser igual a... Quem é o x de B? 1. Mais x de C, 4. Vou somar, vou dividir por 2. Então, nós temos aqui x médio vai ser igual a 1 mais 4 é 5. Então, fica 5 dividido por 2. Então, teremos 2,5, ou eu posso deixar assim na forma de fração. Agora, nós vamos para y médio. Então, y médio, quem são os y de B e de C, respectivamente? Nós temos 1 e 5. Então, 1 mais 5 dividido por 2. Portanto, y médio vai ser dado por 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, nós temos que y é 3. Portanto, como que eu vou representar as coordenadas desse nosso ponto médio? Sempre começo por x e depois o y. Então, x nós temos 5 meios e para y nós temos 3. Então, essas são as coordenadas desse ponto médio. E nós podemos, portanto, verificar que essa primeira proposição, ela é verdadeira. De fato, as coordenadas do ponto médio vão corresponder a 5 meios e 3. Então, nós já temos esse valor 1 para incluir na nossa soma. Nós vamos agora verificar as demais proposições. Vamos para a proposição de número 2. A distância do ponto C à origem do sistema de coordenadas cartesianas é de 6 unidades. Mas, afinal de contas, o que é a origem do sistema de coordenadas cartesianas? Então, se você se recorda, nós vimos lá na aula de número 1, na verdade, nós retomamos na aula de número 1, que no sistema cartesiano, no sistema de coordenadas cartesianas, nós temos esses dois eixos. Nós temos o eixo horizontal, ou eixo das abscissas, que é o eixo de x, e nós temos o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo de y. E eles se encontram em um determinado ponto, e esse ponto é que determina a origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas. É a partir também desse encontro que nós dividimos o plano em 4 quadrantes. E essa origem desse sistema cartesiano tem coordenadas 0 e 0. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos determinar a distância do ponto C, que nós já conhecemos as suas coordenadas, até esse ponto que é a origem do sistema de coordenadas cartesianas, que também nós já conhecemos quais são as coordenadas, 0 e 0. E aqui eu já estou afirmando que essa distância será de 6 unidades. Será que isso é verdade? Então, vamos resolver. Quais são as coordenadas do ponto C? Nós temos a informação de que essas coordenadas são 4 para x e 5 em y. E considerando a origem, nós temos coordenadas 0 e 0. E eu estou aqui dizendo que essa distância que vai desse ponto C até a origem é igual a 6. Mas, afinal de contas, como que nós vamos determinar a distância envolvendo dois pontos? Então, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Nós temos que a distância que vai de um ponto A até um ponto B vai ser determinado por raiz quadrada de xb menos xa
tudo isso elevado ao quadrado, mais YB menos YA, também elevado ao quadrado. Como eu estou elevando ao quadrado, se você inverter a ordem ali dentro do parênteses, não vai influenciar em nada no seu resultado. Quer dizer, então, que você pode tranquilamente fazer o contrário, fazer XA menos XB e elevar ao quadrado, mais YA menos YB e elevar ao quadrado. Essa ordem não influencia, o que você não pode é misturar. Se você começa aqui no X com B, então o Y também começa com B. Se você começa com A, então lá no Y também começa com A. O que você não pode é misturar, mas inverter, fazer essa troca das ordens, você pode fazer sem problemas. Aqui no nosso caso, o que nós queremos é determinar o seguinte. Nós queremos determinar a distância do ponto C até a origem, então estamos chamando de ponto O. E esse resultado vai ser igual, portanto, a raiz quadrada de... Nós vamos começar com o ponto C. Então, nós vamos pegar aqui o x de C menos o x de O. Portanto, 4 menos 0 e eleva ao quadrado. Mais, agora começo novamente por C. Então, vamos lá em Y, nós temos 5 e 0. Então, 5 menos 0 e elevo ao quadrado. Tudo isso, raiz quadrada. Essa distância de C até O já foi dado. Nós temos aqui que a distância é 6. Então, 6 vai ser igual a... Nós temos 4 menos 0 é 4. 4 elevado ao quadrado, 16. Mais 5 menos 0, 5. 5 ao quadrado, 25. Assim, continuando, nós temos aqui 6 é igual a raiz quadrada de 16 mais 25 resulta em 41. Aí eu pergunto para você, raiz quadrada de 41 nos dá esse resultado 6? Com certeza não. Inclusive, a raiz quadrada de 41, como resultado, nós não teremos um resultado exato. Então, nós sabemos que para resultar em 6, eu deveria ter ali uma raiz quadrada de 36. Como não foi possível satisfazer essa condição, nós temos que a proposição 2 não é verdadeira. Portanto, retornando aqui, nós temos que a proposição 2 ela é falsa. Agora, nós vamos para a quarta proposição, que diz que o ponto A pertence à reta R. Isso daqui, nós já sabemos como resolver. Se eu tenho a equação da reta, que no caso, nós temos que a equação dessa reta R é determinada por x mais y menos 2 igual a 0. E eu já sei também as coordenadas desse ponto. Então, as coordenadas do ponto A são 4 e 1. Como que eu vou determinar se esse ponto pertence ou não àquela reta? Ou seja, se está sobre ou não aquela reta. Eu vou ter que substituir as coordenadas do ponto na equação da reta. Então, se nós temos a equação x mais y menos 2 igual a 0, eu substituo os valores de x e de y do ponto A nessa equação e vejo se de fato ela será satisfeita. Então, nós temos que x é 4 mais y, que é 1, menos 2 igual a 0. 4 com mais 1, nós temos 5. 5 menos 2 é igual a 0? Não, 5 menos 2 é 3, e 3 é diferente de 0. Isso significa que o nosso desenvolvimento aqui nessa nossa equação não foi satisfeito, nós não chegamos no resultado 0. E isso significa, na geometria analítica, que o ponto A não pertence à reta R, estará fora dessa reta. Então, proposição 4 também é falsa. Vamos à proposição 8. A reta S, de equação menos 5x mais 5y menos 3 igual a 0, e a reta R são perpendiculares.
Como que eu vou saber se duas retas são ou não perpendiculares? Que condição deverá ser satisfeita? Bom, se eu estou afirmando que duas retas são perpendiculares, então, coeficiente angular de uma das retas multiplicado pelo coeficiente angular da outra reta tem que resultar em menos 1. E quais são essas retas? Qual é a reta R e qual é a reta S? A reta R é aquela que foi dada no enunciado, que é aquela que tem equação x mais y menos 2 igual a zero. Para determinar o seu coeficiente angular, nós vamos ter que reescrever essa equação que está na forma geral na sua forma reduzida. Como que eu faço isso? Isolando o nosso termo y. Então, aqui nós teremos o y, que eu vou manter de um lado, e do outro lado da igualdade eu vou considerar o simétrico dos demais termos. Então, nós teremos menos x mais 2. Portanto, essa equação também representa essa mesma reta, reta R, porém é uma outra forma de escrever essa nossa equação. E aqui nós já podemos agora evidenciar qual que é o coeficiente angular dessa reta. Então, nós temos que o coeficiente angular corresponde àquele valor numérico que estará acompanhando o nosso termo x. Então, aqui no caso é menos 1. Agora, vamos para a reta S. A reta S foi dada nessa nossa proposição. Nós temos que a equação da reta S é menos 5x mais 5y menos 13 igual a zero. E vamos seguir da mesma forma. Nós vamos ter que reescrever essa equação que foi dada na forma geral na sua forma reduzida, também isolando o termo y. Aqui, isolando, nós vamos obter primeiramente o nosso 5y. Considerando o simétrico no outro lado da igualdade, teremos 5x mais 13. E agora, como que nós simplificamos? Eu preciso deixar esse y sozinho. Então, eu considero operação inversa. Eu vou dividir todos os nossos termos por 5. Assim, teremos y, que será igual a 5x dividido por 5, mais 13, também dividido por 5. Portanto, y será igual a 5 dividido por 5 é 1. Então, eu posso aqui cancelar. Me resta x, mais 13 quintos. Qual é o coeficiente angular dessa nossa equação da reta na forma reduzida, da equação da reta S? Então, o valor numérico que acompanha x é 1. O 1 ali, no caso, ele fica oculto. Então, temos menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1? É. Então, eu tenho lá menos 1 como resultado, e isso significa que a equação foi satisfeita e, portanto, de fato, as retas R e S são perpendiculares entre si. Portanto, nós temos que a proposição de número 8 ela é verdadeira. Então, somando até agora, nós já temos a 1 que é verdadeira e a 8 também. Então, já somamos 9. Agora, vamos verificar se a de número 16 é verdadeira ou não. Na 16, nos diz que a equação da reta que passa pelos pontos A e B é y menos 1 igual a zero. Vamos resolver agora lá na câmera de documentos. Para determinar a equação da reta que vai passar por dois pontos, nós já vimos que existem algumas maneiras diferentes de resolver. Uma dessas maneiras é por meio de determinante. Nós vamos calcular por meio desse determinante. Primeiramente, vamos considerar quais são os pontos aos quais estamos nos referindo. Então, nós queremos a equação da reta, considerando o ponto A e o ponto B. Quais são as suas coordenadas? Nós temos coordenadas do ponto A, que é 4 e 1, e as coordenadas do ponto B, 1 e 1. E nós vamos agora montar o determinante. Como que nós montamos? Nós vamos sempre considerar 3 pontos, que é a condição de alinhamento, então, que nós envolvemos aqui nessa expressão, nessa fórmula. O ponto A é um ponto conhecido,
o ponto B já é um ponto conhecido dessa reta, e nós vamos considerar ainda um ponto P que é genérico. Então, é um ponto de coordenadas x e y, é um ponto qualquer. Nós vamos começar aqui alocando esse ponto qualquer, esse ponto genérico. Então, nós vamos considerar as suas coordenadas x e y. E agora eu vou colocar os demais pontos. Então, 4 e 1, e 1, e 1. A próxima coluna nós vamos preencher apenas com 1. Afinal, quando eu faço multiplicações por 1, eu sempre vou manter o mesmo resultado. A multiplicação por 1 não influencia. E como que nós vamos resolver esse determinante aqui? Ou eu vou copiar as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Eu vou optar aqui pelas duas primeiras colunas. Então, esse é o nosso determinante. Nós temos aqui uma matriz que é de ordem 3, eu tenho 3 linhas por 3 colunas, e eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, x, 4 e 1, y, 1 e 1. E o resultado desse determinante tem que ser 0. Agora, nós vamos fazer multiplicações nas diagonais, começando pela diagonal principal. Teremos x vezes 1 vezes 1, que vai resultar em x. Y vezes 1 vezes 1, y. 1 vezes o 4 vezes 1, 4. Agora, nós vamos para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, lembrando, nós sempre invertemos o sinal. Então, nós temos lá 1 vezes 1 dá 1 positivo. Trago para cá negativo. 1 vezes x é x positivo. Trago para cá menos x. 1 vezes 4 vezes y, 4y. Então, menos 4y. E tudo isso igual a 0. Agora, nós fazemos a adição algébrica. Então, nós vamos somar termos que são semelhantes. Começando por x, nós temos x menos x dá 0. Então, podemos cancelar. Y menos 4y menos 3y. 4 menos 1 vai resultar em 3 positivo. Tudo isso igual a 0. Perceba que os coeficientes que nós temos aqui, os coeficientes numéricos, eles são múltiplos de 3. Então, eu posso simplificar esse nosso resultado dividindo toda a nossa equação por 3. Assim, nós teremos 3 dividido por 3 é 1. Então, menos y. 3 dividido por 3, 1. Igual a 0. Eu posso deixar esse termo y positivo, fazendo uma multiplicação por menos 1. Então, nós teremos menos 1 vezes menos 1, fica y positivo. Que mais com menos, né? 1 vezes menos 1 vai ficar negativo. Igual a 0. Todas essas equações aqui, elas são equivalentes. Todas elas representam a mesma reta. Nós realizamos apenas simplificações. E se retornarmos lá no quadro, você vai perceber, então, que esse nosso resultado, essa proposição 16, ela também é verdadeira. Foi exatamente nesse resultado ao qual nós chegamos. Assim, nós temos como proposições verdadeiras 1 mais 8 e mais 16. Portanto, como soma, nós temos 25. Uma situação bastante comum e que você pode se deparar em alguns exercícios quando vai tratar a respeito da distância envolvendo dois pontos é quando nós vamos formar alguma figura geométrica, como por exemplo um triângulo, onde você pode inclusive buscar determinar a partir de conhecimentos da geometria analítica se aquele triângulo ele é retângulo, se ele é equilátero, enfim. Nós vamos agora resolver uma questão desse estilo, que é a questão de número 2. Então, prove que o triângulo cujos vértices são A, de coordenadas 2 e 2, B, menos 4, menos 6, e C, 4, menos 12, é retângulo. Então, nós vamos considerar um determinado triângulo. Nesse triângulo, ele será composto por ponto A, um ponto B e um ponto C. Eu quero saber se ele é um triângulo retângulo ou não.
Mas primeiro, para determinar se ele é um triângulo retângulo ou não, eu preciso saber quais são as suas dimensões. Eu preciso conhecer quais são as medidas dos seus lados. Então, como que eu vou determinar as medidas dos lados? Veja que de A até B, esse lado aqui vai corresponder à distância entre dois pontos. Então, aqui eu tenho a distância que vai do ponto A até o ponto B. Esse outro lado aqui vai corresponder à distância que vai do ponto B até o ponto C. E assim, nós temos, por fim, que o outro lado vai ser a distância do ponto C até o ponto A. Conhecendo as medidas dos lados, eu consigo depois buscar por algumas condições que me permitam determinar se esse triângulo ele é de fato retângulo ou não. Lá na câmera de documentos, nós vamos determinar essa distância entre os pontos. Então, nós vamos ter que utilizar a mesma fórmula 3 vezes, considerando cada um desses conjuntos de pontos. Primeiro, já vamos deixar aqui quais são esses pontos. Então, nós temos o ponto A. Esse ponto A ele tem coordenadas 2 e 2. O ponto B, que tem coordenadas -4 e -6. E o ponto C, de coordenadas 4 e -12. Então, vamos começar determinando a distância que vai do ponto A até o ponto B. Lembrando que a fórmula vai ser aquela em que nós vamos considerar o x de um deles menos o x do outro. Lembrando que eu posso alterar essa ordem, posso fazer xb menos xa. E vou somar com a diferença dos y. Então, ya menos yb, também ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. Assim, nós temos distância AB vai ser igual a o x de A, que é 2, menos o x de B, que é -4. Então, 2 menos o -4 ao quadrado, mais o y de A, que é 2, menos o y de B, que é -6. Então, 2 menos o -6. Tudo isso ainda na raiz. Temos, portanto, que a distância de A até B vai ser igual a 2 menos o -4, aqui temos menos com menos é mais. Então, 2 com mais 4, 6. 6 ao quadrado, 36. Mais, menos com menos, mais. 2 com mais 6 é 8. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 é igual a 100. Então, raiz de 100, que a gente sabe que é igual a 10. Mas vamos deixar assim mesmo como a raiz de 100. E para facilitar também o que vamos fazer depois, nós vamos reescrever esse resultado da seguinte forma. Distância de A até B é igual a raiz quadrada de 100, ou eu posso escrever ainda que a distância de A até B ao quadrado é igual a 100. Então, eu posso escrever também a sua operação inversa, o quadrado e a raiz quadrada. E vamos parar por aqui nesse resultado. Nós vamos agora determinar a distância de B até C. Então, agora nem vou escrever a fórmula mais, nós já vamos substituindo direto. Nós sabemos que vamos ter que considerar o x de B e o x de C. Então, nós temos lá x de B, que é -4, e o de C, que é 4. Portanto, -4 ao quadrado. Mais y de B é -6 e de C é -12. Portanto, -6 menos o -12. E eleva ao quadrado. Assim, nós temos distância de B até C, que vai ser igual a -4 menos 4 é -8. -8 elevado ao quadrado resulta em 64. Mais, menos com menos é mais, -6 com mais 12 vai resultar em 6. 6 ao quadrado, 36. Portanto, distância BC é igual a raiz quadrada de 100, ou distância BC ao quadrado é igual a 100. Agora, nós já podemos até aqui tirar algumas conclusões. Veja que eu tenho dois lados de mesma medida nesse triângulo. Então, eu já posso ter aqui
três opções. Ou eu posso ter um triângulo que ele é retângulo e ao mesmo tempo ele é isósceles, tem dois lados iguais e um diferente, ou ainda ele pode ser equilátero. Vai depender do resultado que teremos agora na determinação da distância de C até A. Então vamos lá. Para o ponto A, nós temos o x, que é 2, e C, que é 4. Então, nós temos aqui 2 menos 4. Mais, em y nós temos 2 e menos 12. Então, trazendo para cá, nós temos 2 menos 12. Tudo isso ao quadrado. Então, distância de C até A vai ser igual a 2 menos 4 é menos 2 ao quadrado, 4. Mais, menos com menos é mais, 2 com 12 são 14, 14 elevado ao quadrado, 196. Portanto, a distância de C até A vai ser igual a raiz quadrada de 200. Ou ainda, posso escrever que a distância de C até A ao quadrado é igual a 200. Mas retornando lá no quadro, o que nós queremos de fato determinar? Nós queremos saber se esse triângulo, com esses vértices que foram dados, se eles serão um triângulo, se ele será um triângulo retângulo ou não. Então, nós já determinamos o seguinte, nós já temos que as distâncias de A até B, de B até C, de C até A. Então, nós temos de A até B, que nós determinamos que é a raiz de 100, de B até C, raiz de 100, de C até A, raiz de 200. Mas com essas informações, como que nós vamos conseguir determinar se esse triângulo ele é retângulo ou não? Como que nós vamos realizar essa prova? Então, eu quero que você reflita a respeito disso. Qual que é a condição que nós precisamos ter em mente para que eu possa provar que um triângulo ele é retângulo ou não? Daqui a pouco retornamos. E aí, você se recorda de algo muito importante quando nós estudamos o triângulo retângulo? Você se lembra daquele teorema tão famoso na matemática, o Teorema de Pitágoras? Bom, ele é utilizado quando nós estudamos triângulo, sobretudo quando nós estudamos as relações métricas no triângulo. E não é isso que nós estamos realizando. Nós acabamos de determinar as medidas que nós temos ali, que determinam, então, essas medidas dos lados desse nosso triângulo. E é exatamente essa relação métrica do Teorema de Pitágoras que nós vamos adotar para provar se esse triângulo é, de fato, um triângulo retângulo. Vamos ao quadro. Então, esse foi o questionamento que eu te deixei. Nós queríamos determinar se esse nosso triângulo, ele é retângulo ou não. Como que nós vamos fazer isso? Vamos considerar os resultados que nós obtivemos. Então, nós tínhamos os seguintes resultados. Nós chamamos o lado, a distância, AB ao quadrado, como sendo igual a 100. A distância BC ao quadrado, também igual a 100. E a distância CA ao quadrado, igual a 200. E qual é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E agora, como que eu sei quem é a hipotenusa e quem são os catetos? No triângulo retângulo, a nossa hipotenusa é aquele lado de medida maior do triângulo. Então, aqui no caso, nós consideramos como hipotenusa a distância de C até A. Então, nós temos distância de C até A ao quadrado tem que ser igual aos nossos catetos, que tanto faz a ordem. Distância AB ao quadrado mais distância BC ao quadrado. Distância CA ao quadrado é 200. Igual a distância AB ao quadrado é 100, mais distância BC ao quadrado também é 100.
E quando eu somo 100 com 100, eu tenho o resultado 200? Tenho. Então, acabo de provar que, de fato, esse nosso triângulo ele é retângulo de acordo com essas condições da relação métrica. Então, realizamos agora essa prova e nós vamos para mais uma questão, adentrando agora em um outro campo de conhecimento na geometria analítica, adentrando, então, em outro conteúdo. Veja comigo lá no quadro. Nós vamos falar agora da distância de um ponto a uma reta. Na questão de número 3, nós temos qual a menor distância possível entre um ponto da reta com equação y igual a menos 3x quartos mais 6 e a origem do sistema cartesiano. Primeiramente, perceba que nós temos algumas informações que não estão assim tão explícitas aqui nesse nosso enunciado. Primeiro deles diz respeito à origem. Origem do sistema cartesiano. Isso daqui nos dá um ponto. Que ponto que é esse? Nosso ponto de origem, de coordenada 0, 0. Outra informação também que é relevante aqui é o seguinte: qual é a menor distância possível entre um ponto da reta com a origem? Então, qual é a menor distância possível entre uma reta e um ponto? Bom, se eu tenho uma reta e se eu considero um determinado ponto, você vai concordar comigo que eu posso traçar distâncias desse ponto até essa reta de infinitas maneiras diferentes. Eu poderia traçar uma distância daqui até aqui, daqui para cá, daqui para cá. E se eu considerar que eu estou falando de uma reta e que essa reta ela é infinita, eu de fato tenho infinitas maneiras de traçar essa distância. Só que ali eu estou me referindo à menor distância possível entre esse ponto e essa reta. Como que eu determino essa menor distância possível? A menor distância possível será aquela em que, ao realizar a projeção desse ponto lá na reta, eu vou verificar uma distância que será em relação a essa reta, será ortogonal, formará um ângulo de 90 graus. Então, é essa distância que nós queremos determinar. E como que nós vamos determinar esse resultado? Vamos lá à câmera de documentos. Agora, nós não estamos mais falando da distância entre um ponto e um ponto. Então, aquela mesma fórmula que nós utilizamos já não vale. Nós vamos utilizar uma outra fórmula, que é a seguinte. Nós queremos determinar a distância entre um ponto, vou chamar aqui esse ponto de ponto A, e uma reta, que eu vou chamar de reta R. Como que vai ser essa fórmula agora? Nós vamos utilizar a fórmula em que nós teremos A vezes x0, mais B vezes y0, mais C. Tudo isso em módulo. E vamos fazer a divisão pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas, afinal de contas, quem são cada um desses termos aqui? Quem é A, quem é x0, enfim. Bom, nós estamos falando de ponto, estamos falando de reta. Nós sabemos que, em geral, uma reta ela vai ser escrita da seguinte forma. Nós teremos uma reta R, que vai ser igual a AX mais BY mais C igual a 0. E um ponto, nós representamos um ponto por uma determinada coordenada x, que vamos chamar de x0, e uma coordenada y, que vamos chamar de y0. Então, veja que esse x0 e y0 serão as informações que nós temos do ponto. Enquanto que A, B e C, que repete aqui esse A e B no denominador, são as informações que nós temos a respeito da reta. Então, vamos lá na nossa situação, lá no nosso exercício. Quem é a nossa reta? A reta que nos foi dada, ela tem equação menos 3 quartos x mais 6. E nós temos um ponto que ele está sendo considerado, vou chamar de ponto A, que é a origem do sistema cartesiano. Então, tem coordenadas 0 e 0. Aí tem um detalhe. Para eu conseguir determinar aqui nessa nossa, aqui só faltou o y, né? Para eu conseguir determinar aqui nessa nossa equação da reta,
quais são os coeficientes A, B e C, eu vou ter que reescrever essa equação que está dada na forma reduzida, na sua forma geral. Então, eu vou ter que colocar na ordem quem é o x, quem é o y, quem é o nosso termo independente. Então, reescrevendo essa nossa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter o y desse primeiro lado da igualdade e vou considerar o simétrico dos demais lá do outro lado. Então, passando lá para o outro lado, né, considerando seus simétricos, menos 3/4 x eu vou considerar como 3/4 x, vou manter o y, então ele permanece positivo, e vou considerar o simétrico de mais 6, então menos 6, igual a 0. Assim, nós temos as seguintes informações. Esse é o nosso x0, esse é o nosso y0. E aqui nós temos que esse é o nosso A, esse é o nosso B, e aqui está o nosso C. Então, vamos substituir lá na nossa expressão. A expressão é a seguinte. Nós temos que a distância que vai do ponto A até a reta R, considerando a menor distância possível entre eles, vai ser igual a coeficiente A, que é o coeficiente x, então 3/4, vezes x0, que é 0, mais coeficiente de y, que aqui está oculto, é 1, vezes y0, que é 0, mais coeficiente c, que é o termo independente, que é menos 6. Então, vou colocar dentro de parênteses aqui para poder fazer o jogo de sinal. E agora, no denominador, nós teremos raiz quadrada, a ao quadrado, nosso a é 3/4, então, vou até colocar dentro de parênteses, 3/4 ao quadrado, mais b ao quadrado, onde b é 1. Agora é só resolver. Nós temos distância de A até R, que vai ser igual a 3 vezes 4, 3/4 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Mais com menos, menos 6. Então, módulo de menos 6 é o nosso resultado no numerador. No denominador, nós teremos aqui raiz quadrada de 3/4 elevado ao quadrado vai resultar em 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. Então, 9 16avos. Mais 1 ao quadrado, 1. Portanto, distância de A até R vai ser igual a módulo de menos 6, eu vou considerar 6 positivo. Até porque não faz sentido uma distância negativa. Então, por isso que utilizamos aqui o módulo. Agora, nós temos 9 16avos mais 1. Aqui, para fazer essa soma, eu vou ter que obter um múltiplo comum. Eu vou ter que obter aqui um denominador que seja comum. Então, ou eu trabalho com MMC, ou eu já trabalho direto com as frações equivalentes. Aqui eu vou trabalhar pela equivalência de frações. Então, nós vamos manter o 9 16avos, e eu vou ter que escrever aqui uma fração que seja equivalente a 1, porém que tenha denominador 16. Então, o que eu vou ter que escrever aqui? 16 sobre 16. Porque se eu faço 16 dividido por 16, eu tenho 1. Então, são equivalentes. Agora sim, eu tenho denominadores iguais, eu consigo fazer essa soma. Portanto, a distância de A a R vai ser igual a 6 dividido por raiz quadrada de 9 com mais 16, nós temos 25. Denominadores iguais, nós não somamos, nós mantemos. Então, 25 dividido por 16. Agora, temos lá a distância de A até R, será 6 dividido por raiz quadrada de 25 dividido por 16, eu vou determinar a raiz quadrada do numerador e também do denominador. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16 é 4. Agora, eu tenho um número inteiro que eu vou dividir por uma fração. Então, nós vamos fazer o seguinte. Distância de A até R, eu vou manter o numerador e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, se no denominador eu tenho 5/4, eu vou escrever 4/5. Perdão, aqui não é 5, né? Aqui é 6. É aqui o nosso numerador. Então, nós temos lá 6 vezes 4/5. Agora, basta resolver. Então, eu vou multiplicar aqui 6 por 4. Então, vou até fazer aqui na frente. Nós teremos 6 vezes 4, que é 24,
e que nós vamos dividir 24 por 5. Teremos aproximadamente um resultado de 4,8. Então, retomando lá no nosso slide, nós temos como resposta correta a alternativa E. 4,8 é a distância, a menor distância possível entre um ponto e uma reta. Nós vamos ver agora uma outra situação que também nós vamos precisar trabalhar com a distância entre ponto e reta. Veja comigo essa questão. Na questão de número 4, nós vamos calcular o comprimento da altura AH do triângulo de vértices A, menos 13, 0, B, 0, 0 e C, 6 e 8. Bom, nós temos aqui, então, que eu quero determinar essa altura, que vai de A até H. Para determinar a altura, as únicas informações que nós temos são as coordenadas de cada um desses pontos que compõem o vértice desse nosso triângulo. Então, nós temos o vértice ali representado pelo nosso ponto A, o vértice B e o vértice C. Como que eu vou determinar essa distância que vai de A até H, que corresponde então a essa nossa altura relativa? Como que eu vou determinar essa situação somente com as informações que nós temos aqui disponíveis? Veja que para determinar essa distância eu posso considerar o seguinte: eu não sei qual é a localização de H. Eu não sei quais são as coordenadas desse ponto H. Se eu soubesse, seria fácil. Eu teria as coordenadas do ponto A, teria as coordenadas do ponto H, e aí eu ia determinar a distância envolvendo dois pontos. Como eu não tenho essa informação, eu preciso buscar outra estratégia. Veja que nós conhecemos quais são as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. Então, aqui sim eu consigo determinar essa distância. E ainda conhecendo esses dois pontos, eu consigo determinar outra coisa. Eu consigo determinar uma equação para representar essa distância, para representar essa reta. Aí eu posso considerar o seguinte: eu posso considerar a distância que vai desse ponto até a distância que vai nessa reta. Assim, antes de resolvermos essa questão, deixo para você mais uma reflexão. A questão proposta, ela pode ser resolvida utilizando a fórmula para a determinação da distância entre um ponto e uma reta. Qual a equação da reta a ser considerada? Como que nós vamos determinar essa equação da reta? E qual é a reta que nós precisamos determinar a sua equação? Reflita sobre isso, logo mais retornamos. Bom, eu já tinha te dado uma dica. Nós visualizamos o nosso triângulo e nós percebemos que do ponto A até lá onde está o ponto H, nós podemos evidenciar que esse H está localizado exatamente em uma reta, que é aquela reta determinada entre o ponto B e o ponto C. Como que nós podemos determinar a equação dessa reta? Pois assim, nós conseguimos determinar a distância que vai de A até a nossa reta. Eu consigo determinar a distância de um ponto até uma reta. E eu posso fazer isso porque você pode observar que do ponto A até o ponto H, nós formamos uma perpendicular. Nós temos ali a formação de um ângulo de 90 graus. Vamos retornar lá no quadro. Então, nesse questionamento, eu queria saber qual que era a equação da reta a ser considerada. Portanto, nós vamos considerar o seguinte: eu tenho o ponto A, eu quero saber essa distância de A até H, e aqui eu sei que H pertence à reta que vai de B até C. E como eu tenho que essa distância que vai de A até H forma com essa reta BC um ângulo de 90 graus, eu posso utilizar a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Só que para isso, eu sei quais são as coordenadas do ponto, que é do ponto A, mas eu não sei qual é a equação que vai representar essa reta. Mas eu tenho as informações a respeito das coordenadas dos pontos que determinam essa reta. Então, eu tenho várias maneiras de conseguir chegar a essa resposta.
Vamos lá na câmara de documentos determinar a equação que vai representar essa reta. Vamos seguir aquele procedimento que é o que mais nós utilizamos, que é por meio de determinante. Nós queremos determinar a equação da reta BC, então nós precisamos considerar quais são as coordenadas do ponto B e do ponto C. Então, B é 0 e 0, representa a origem, e nós temos que C é 6 e 8. Nós vamos agora montar um determinante, e para isso precisamos de um outro ponto, que é um ponto genérico. Então, é P, X e Y. E é por ele que nós começamos a montar o nosso determinante. Nós temos esse ponto genérico, x, y, temos o ponto B, 0, 0, e o ponto C, 6 e 8. E preenchemos a última coluna com uns. Vamos aqui repetir agora as duas primeiras colunas. Mas, como já tinha te falado, se você preferir, você pode repetir as duas primeiras linhas que o resultado será exatamente o mesmo. Temos x, 0 e 6, y, 0 e 8. Tudo isso igual a 0. Vamos fazer as multiplicações cruzadas nas diagonais principais e nas secundárias. Então, pelas principais, temos x vezes 0, que é 0, vezes 1 é 0. Y vezes 1 é y, y vezes 6, 6y. 1 vezes o 0 é 0, vezes 8 continua sendo 0. Vamos para a diagonal secundária. 6 vezes 0 vezes 1, 0. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes x, 8x. Vem para cá menos 8x, porque agora foi realizada a operação na diagonal secundária. 1 vezes o 0 é 0, vezes y é 0. Então, encerramos e esse resultado tem que ser igual a 0. O que nós podemos fazer aqui? Primeiro, perceba que os nossos coeficientes são divisíveis por 2. Então, vamos começar simplificando aqui, dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, 3y. 8 dividido por 2, 4. Então, menos 4x. Tudo isso igual a 0. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou apenas alterar aqui a ordem desses termos para que nós possamos determinar de maneira mais clara quem é o nosso A, o B ou o C na hora de substituir lá na fórmula. Então, nós vamos escrever como menos 4x mais 3y igual a 0. Bom, se deixar assim, tá certo. Mas, geralmente, nós não deixamos esse primeiro termo negativo. Então, nós podemos multiplicar por menos 1. Assim, nós reescrevemos como 4x menos 3y igual a 0. Agora sim, nós conhecemos já qual é aquela reta que vai ser determinada pelos pontos B e C, e nós já conhecemos também as coordenadas do nosso ponto A, que é menos 3 e 0. Então, nós já temos o x0, y0, e já temos o nosso A, B e C lá da nossa reta, da nossa equação. Nós vamos agora determinar a distância de A até H, que nada mais é do que a distância que vai do ponto até a reta BC. Então, nós teremos módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, nós temos que aquela distância que vai de A até H, aquela altura relativa, vai corresponder a quem é o nosso A, B e C. Então, vamos identificar primeiro lá na nossa equação da reta. Nós temos que o A é o coeficiente de x, nós temos que B é o coeficiente de y e C é o termo independente que nós não temos. Então, já sabemos que C é 0. E aqui temos o nosso x0 e o y0. Substituindo, A é 4, vezes o x0, que é menos 3, mais o B, que é menos 3, vezes o y0, que é 0, mais o C, que é 0. Tudo isso aqui dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, onde A é 4, então 4 ao quadrado,
mais b ao quadrado, onde b é menos 3. Então, distância de AH vai ser igual a módulo de 4 vezes menos 3 menos 12. Menos 3 vezes 0 é 0, e aqui o 0 também não vai influenciar em nada. Então, ficou módulo de menos 12 no nosso numerador. No denominador, nós temos 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, vai ficar mais 9. Tudo isso, raiz quadrada. Temos, portanto, que a distância de AH é igual a módulo de menos 12, 12. 16 com mais 9, 25. Então, raiz de 25. Portanto, nós temos raiz de 25, que é 5. Então, distância AH é igual a 12 dividido por 5. E, como resultado, nós teremos, então, 2,4. Essa é a distância que nós estamos considerando daquele ponto até aquela reta, que é exatamente a distância que nós temos do ponto A até o ponto H. Então, veja que nós não conhecemos ali quais são as coordenadas desse ponto H, porém, por outra estratégia, conhecendo outras informações, foi possível, de certa forma, determinar. E se eu conhecesse as coordenadas desse ponto H, eu chegaria no mesmo resultado fazendo o cálculo da distância do ponto A até esse ponto H. Vamos para mais uma questão. Questão 5. Determinando K, a fim de que a reta x mais ky menos 8 igual a 0 diste 4 unidades da origem, nós vamos encontrar. Então, nós temos aqui 5 alternativas e nós vamos trabalhar novamente com a distância de um ponto até uma reta para que possamos determinar qual que vai ser a nossa resposta. Aqui nós temos a equação da reta, então nós temos as informações dos coeficientes A, B e C. Com relação ao ponto, nós temos que o ponto é a origem, então nós estamos considerando as coordenadas 0 e 0. E outra informação que nós temos também é o resultado dessa distância, que é de 4 unidades. Portanto, ao resolver, nós vamos ter aqui o seguinte. Distância de um ponto A até uma reta vai ser igual a, já vou substituir direto na fórmula. Nós teremos o A vezes o x0, então A, no caso, é 1, vezes o x0, que é o ponto 0, mais o B, que é K, então K representa o número, vezes o YB, o nosso Y0, que é 0, mais coeficiente C, que é menos 8. Tudo isso nós vamos dividir pela raiz quadrada de A ao quadrado, então nós teremos 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, onde B é K. Então, K ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Então, vamos resolver. Distância de A até R vai ser dado por 1 vezes 0 é 0, K vezes 0 é 0, mais com menos, menos. Então, módulo de menos 8. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais K ao quadrado. Mas e agora? Como que eu determino K? Nós temos outra informação. Nós sabemos que essa distância aqui corresponde a 4 unidades. Então, nós temos lá que 4 é igual, módulo de menos 8 é 8, dividido por raiz de 1 mais K ao quadrado. Então, vamos dar sequência a essa nossa resolução. Nós chegamos até agora no seguinte resultado. Nós temos que 4 é igual a 8, dividido por raiz de 1 mais K ao quadrado. Aqui nós podemos, primeiramente, fazer uma multiplicação cruzada. Então, nós teremos lá 4 vezes essa nossa raiz quadrada, permanece 4, raiz quadrada de 1 mais K ao quadrado, igual a 1 vezes o 8, que é 8.
Posso dividir ambos os lados da igualdade por 4. Assim, nós teremos, dividindo o primeiro lado, 4 por 4 resulta em 1. Então, resta apenas 1 mais k ao quadrado, igual a 8 dividido por 4, que resulta em 2. Mas e agora, como que eu determino esse k, sendo que ele está lá dentro da raiz quadrada? Eu preciso eliminar essa raiz. Para eliminar a raiz, eu preciso aplicar uma operação que seja inversa a ela. Qual que é o inverso da raiz quadrada? É a potência ao quadrado. Então, nós vamos elevar tudo isso ao quadrado. Para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado, faço também do outro. Então, aqui desse lado, eu também tenho que levar tudo ao quadrado. Assim, nós teremos o seguinte: raiz quadrada e quadrado nós cancelamos, restando apenas o 1 mais k ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Agora ficou fácil. Eu vou isolar o k, então temos k ao quadrado, que vai ser igual a 4 menos 1. Então, temos que k ao quadrado é igual a 3. Portanto, como resultado para cá, nós teremos mais ou menos a raiz quadrada de 3. Assim, retornando, nós temos como alternativa correta, letra E, mais ou menos a raiz de 3. Bom, nós já falamos, então, de distância envolvendo dois pontos, falamos da distância envolvendo um ponto e uma reta, e agora nós vamos falar ainda de distância, só que envolvendo o plano. E vamos começar envolvendo a distância entre um ponto e um plano. Verifique comigo lá no nosso slide. Distância de ponto a plano. Questão de número 6. Calcule a distância do ponto P, de coordenadas 0, 0, menos 6, até o plano π, x menos 2y menos 2e menos 6 igual a 0. Então, agora já estamos nos referindo ao espaço. Nessa questão, nós vamos ter que considerar o seguinte: nós vamos ter que considerar uma outra fórmula. Porém, você vai perceber que a fórmula ela é muito parecida com a que nós utilizamos até agora para determinar a distância entre ponto e reta. Então, agora na distância envolvendo um determinado ponto e um plano, vou chamar aqui de plano π, nós vamos considerar a seguinte fórmula. Nós teremos A vezes o x0 mais B vezes y0 mais C vezes E0 e mais D. Tudo isso em módulo. E vamos ainda dividir por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, veja que o que mudou é que agora nós não estamos mais trabalhando somente com x e y. Nós não temos mais apenas a abscissa e a ordenada. Nós temos ainda uma outra coordenada que é z, que é a cota. Então, nós estamos acrescentando a cota aqui nessa nossa situação. E veja que nós, de fato, incluímos a cota também lá na nossa equação do plano. É exatamente essa fórmula que nós vamos utilizar para responder a essa questão que nós vamos resolver na câmara de documentos. Então, resolvendo a questão, primeiro nós vamos ter que identificar cada um desses coeficientes. Então, primeiro, quais são as informações que nós temos? Nós estamos considerando o ponto P, que tem coordenadas 0, 0 e menos 6, e nós temos o plano, cuja equação é dada por x menos 2y menos 2e menos 6, tudo isso igual a 0. E a fórmula que nós vamos utilizar é aquela que eu acabei de apresentar para você. Então, nós temos a distância envolvendo um ponto, envolvendo um plano, que é dado pelo módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes Z0 e ainda mais D. Tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, na verdade, é a mesma fórmula, só aumentamos ela um pouquinho, podemos entender assim. Vamos identificar cada um desses nossos termos, cada um dos entes que estão aqui envolvidos. Nós temos que o x0, y0 e z0
corresponde ao ponto. Então, x0, y0, z0. E nós temos que A, B, C e D são os coeficientes que serão considerados lá na equação do plano. Então, aqui nós temos A, B, C e D. Substituindo na fórmula, distância de ponto até plano vai ser igual a A é 1, vezes o x0, que é 0, mais B, que é menos 2, então dentro de parênteses, vezes o y0, que é 0, mais C, que é menos 2, vezes Z0, que é menos 6, e mais D, que é menos 6. E aqui nós vamos considerar o A, o B e o C ao quadrado e dentro da raiz. Então, A é 1, 1 ao quadrado, mais o B, que é menos 2, ao quadrado, e mais o C, que também é menos 2 ao quadrado. Tudo isso na raiz. Temos, portanto, distância entre ponto e plano, que vai ser igual a 1 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 0 é 0, menos 2 vezes menos 6. Aqui nós temos 12 positivo. E mais com menos, menos 6. Tudo isso em módulo. Aqui no denominador nós temos 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado, 4. Tudo isso na raiz. Portanto, a distância de ponto a plano é dado por 12 menos 6 é 6, é positivo, já posso até tirar do módulo. E no denominador nós temos 1 com mais 4, 5, 5 com mais 4, 9. Então, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 6 dividido por 3. E, portanto, temos como resultado 2. Vamos a outra questão. Na questão lá de número 7, retornando no quadro, nós temos: calcule a distância do ponto P, 1, 2 e menos 1, ao plano π, 3x menos 4y menos 5z mais 1 igual a 0. Então, a questão nós vamos resolver da mesma maneira. Vamos retomar lá na câmera de documentos. Nós vamos, nessa outra questão, utilizar essa mesma fórmula aqui. Então, vamos para outra folha, identificar quais são as nossas informações a serem consideradas. Agora, nessa questão de número 7, nós temos o ponto P, coordenadas 1, 2 e menos 1, e nós temos o plano π, que tem equação 3x menos 4y menos 5z mais 1 igual a 0. Então, considerando a mesma fórmula, já vou até substituir direto, nós teremos a distância do ponto P até o plano, que vai ser dado por módulo de A, que é 3, vezes o x0, que é 1, mais B, que é menos 4, vezes o y0, que é 2, mais C, que é menos 5, vezes Z0, que é menos 1, e mais D, que é 1. Tá um pouquinho torto, mas está correto. Vamos lá. Raiz quadrada. A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o B, que é menos 4, então menos 4 ao quadrado, e C, que é menos 5. Menos 5 ao quadrado. E vamos lá na raiz. Temos, portanto, que a distância entre ponto e plano vai ser dado por... Aqui nós temos 3 vezes 1, que é 3, menos 4 vezes 2, que resulta em menos 8, menos com mais, então fica menos 8, menos 5 vezes menos 1, menos com menos é mais, então mais 5, e permanece aqui mais 1. Tudo isso em módulo. No denominador nós temos 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado resulta em 16, menos 5 ao quadrado nós temos 25. Distância de ponto a plano vai ser igual a 3 menos 8 mais 5 com mais 1, nós teremos aqui, posso somar 3 com mais 5 dá 8, 8 menos 8 vai dar 0, com mais 1 nós temos 1. Já posso até tirar do módulo.
9 mais 16, 25. 25 com 25, raiz de 50. Bom, cheguei no resultado. Aqui eu posso dividir, porém, posso deixar assim também. Mas, em geral, o que nós fazemos é um procedimento chamado de racionalização para simplificar esse resultado. Na racionalização, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar por esse valor do denominador dividido por ele mesmo. Então, nós vamos repetir aqui, raiz de 50 dividido pela raiz de 50. E como eu sei que não altera o resultado? Porque eu estou dividindo o número por ele mesmo. E na divisão de um número por ele mesmo, eu tenho como resultado 1. E se eu faço 1 vezes esse valor aqui, continuo com esse valor aqui. Então, eu não altero em nada. Eu só vou reescrever o nosso resultado de uma maneira, pensando aqui até em questão mais estética, né? Deixar de uma forma visualmente melhor. Então, nós temos distância de ponto a plano, que vai ser dado por 1 vez a raiz de 50, raiz de 50, dividido por raiz de 50 vezes raiz de 50. Nós teremos a raiz de 50 elevado ao quadrado. Portanto, raiz quadrada e quadrado são operações inversas, eu cancelo. Temos que a distância de ponto a plano vai ser dado por raiz de 50 dividido por 50. Posso simplificar mais. Eu posso vir aqui, decompor em fatores primos, o nosso 50 aqui dessa nossa raiz. 50, eu posso começar dividindo pelo primeiro número primo, que é o 2. Metade de 50 é 25. 25 não dá por 2, não dá por 3, mas eu consigo dividir por 5. Então, 25 por 5 é 5, dá para dividir por 5 de novo, é 1. Cheguei em 1, não dá para dividir, não dá para decompor em fatores primos mais. Temos aqui, portanto, 5 ao quadrado vezes 2. O que nós podemos entender aqui? Nós podemos reescrever esse resultado nosso, que é a raiz de 50, como sendo a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, dividido por 50. Essa raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2 é o mesmo que 5 ao quadrado vezes raiz de 2. É a mesma coisa. E olha só, quando eu escrevo dessa forma, o que acontece? Raiz com quadrado, cancelo. Fica o 5. Vezes raiz de 2. Então, eu posso vir aqui no nosso resultado e escrever que a distância de ponto a plano vai corresponder a 5 raiz de 2, dividido por 50. E veja que tanto esse 5 aqui quanto esse 50 aqui, eu consigo simplificar por 5. Então, eu posso escrever ainda que a distância de ponto a plano vai ser dado por 5 por 5 é 1, 1 vez a raiz de 2 é raiz de 2, e 50 dividido por 5 é 10. Então, essa é a nossa resposta para essa nossa questão. E ainda nos resta mais um assunto. Então, nós falamos já de distância envolvendo ponto e ponto, envolvendo o ponto e a reta, e acabamos de falar também envolvendo agora um ponto e um plano. E nós vamos ver uma outra distância que diz respeito a 2 planos. Então, acompanhe comigo. Distância de plano a plano. Então, aqui nós vamos ter que adentrar em alguns conhecimentos a respeito de vetores. Você pode verificar comigo lá no quadro, nessa nossa questão, qual é o enunciado. Questão 8. Determine, se possível, a distância entre os planos alfa, que é dado pela equação 2x mais 2y menos z igual a menos 6, e o plano beta, de equação menos 2x menos 2y mais z igual a 1. E agora, como que nós vamos determinar essa distância envolvendo esses planos? Primeiro, nós precisamos compreender um pouco mais ao que nós estamos nos referindo aqui nessa questão. O que seria determinar a distância entre um plano e um plano? Afinal de contas, nós poderíamos ter diversas maneiras. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma folha que é um plano, tem outra folha que é um plano. Bom, eu posso ter
vários tipos de distância, dependendo do jeito, né, da posição que eu tenho desses planos. Então, eu preciso, primeiramente, determinar o seguinte: eu quero a menor distância possível entre o ponto de um plano e o ponto de outro plano. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com esses planos estando em paralelo. Então, eu preciso ter eles em uma posição, em uma forma, onde qualquer ponto de um determinado plano com um ponto correspondente no outro plano tem uma distância que seja determinada por uma perpendicular. Então, veja que a regra que nós temos, podemos entender assim, é basicamente a mesma do que vimos nas demais distâncias. Tá? A menor distância possível é sempre aquela em linha reta, é sempre aquela que vai determinar um ângulo de 90 graus. Vamos retornar no quadro. Nós vamos considerar aqui, então, o seguinte. Nós temos as nossas equações. Uma equação geral do plano, qualquer plano que seja, vamos chamar aqui um plano de π, sempre vai ser dado por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Onde esses coeficientes A, B e C vão representar um vetor normal. Então, nós podemos entender o seguinte, que nós teremos isso daqui. Nós temos um plano, esse é o nosso plano π, e o que seria esse nosso vetor normal? Seria uma reta, seria um vetor que está aqui formando com um plano um ângulo de 90 graus, e esse vetor normal, ele tem coordenadas A, B e C. Então, você vai perceber que o que nós vamos fazer basicamente na resolução dessa questão é determinar a distância que vai de um ponto até um plano. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula. Só que para utilizar essa mesma fórmula, nós precisamos ainda atender a algumas condições. Primeira condição que nós temos que atender aqui, nós precisamos ter certeza, para fazer essa distância entre ponto e plano, eu preciso ter certeza que esses dois planos são paralelos. Assim, eu garanto que eu terei distância ali que vai ser determinado por uma perpendicular. Então, vamos agora a uma questão de reflexão. Determinamos a distância entre dois planos quando eles são paralelos. Como verificamos se dois planos dados são paralelos ou não? Pense a respeito disso, logo mais retornamos. Então, retornando desse momento de reflexão, se você respondeu, se você refletiu que para determinar que esses planos serão paralelos, nós vamos depender da determinação desses vetores normais, você acertou. Então, nós precisamos primeiro nos atentar a esses vetores normais, considerando até mesmo alguns conhecimentos da geometria analítica, adentrar um pouquinho também na álgebra, e assim podemos responder a essa questão. Então, vamos agora à câmera de documentos. Aqui na câmera de documentos, nós vamos considerar o seguinte. Nós temos lá as duas equações que nos foram dadas. Então, nós estamos considerando um plano alfa. Esse plano alfa, a sua equação é 2x mais 2y menos z igual a menos 6. E nós temos um plano beta de equação menos 2x menos 2y mais z igual a 1. E o que nós vamos entender aqui? Bom, nós temos um plano alfa, nós temos um plano beta. E nos dois casos nós teremos um vetor normal, aqui o normal de beta, e nós teremos aqui um vetor normal do plano alfa. Quais são as coordenadas do vetor normal desse plano alfa? 2, 2 e menos 1. Então, 2, 2, menos 1. E quais são as coordenadas do vetor normal desse plano beta? Menos 2 e 1. Bom,
posições relativas envolvendo planos, nós até já retomamos na nossa aula de número 2. Nós resolvemos exercícios já a respeito desse assunto. Como que eu vou ter certeza que que esses planos serão paralelos? Bom, nós vamos ter que considerar o seguinte, que os vetores normais de cada um desses planos, eles precisam ter uma relação entre eles, cuja relação nós vamos estudar por meio da combinação linear entre eles. Então, como que nós vamos trabalhar essa combinação linear? Da seguinte forma, aqui no plano alfa, nós temos o vetor normal, que é 2, 2, menos 1. E nós vamos aqui trabalhar com uma combinação linear determinada por K vezes o vetor normal do plano beta. Então, menos 2 e 1. A partir disso, nós podemos concluir o seguinte. Nós podemos aqui escrever que esse 2 está para K vezes menos 2, então menos 2K. Nós temos que esse 2 está para K vezes menos 2, então, menos 2K, e nós temos que esse menos 1 está para K vezes 1, então, K. Se eu for resolver aqui, se eu for trabalhar com essas relações, eu vou perceber aqui o seguinte. Aqui eu estou dizendo que K é menos 1. Se K for menos 1, então eu tenho que evidenciar essa mesma relação nessas outras duas equações. Então, olha só. Se K é menos 1, o que eu vou obter aqui? Eu vou ter menos 2 vezes menos 1 e, de fato, eu tenho 2 igual a 2. Então, ali foi satisfeito. Se eu tenho K menos 1 aqui, veja que essa equação é igual a essa. Então, ela também será satisfeita. Então, eu acabo de provar o quê? Eu acabo de provar que, se a combinação linear aqui, no caso, existe entre esse vetor normal do plano alfa e o vetor normal do plano beta, eu confirmo que, de fato, os dois planos são paralelos. Mas ainda tem um detalhe. Quando nós determinamos que dois planos são paralelos, eles ainda podem ser paralelos distintos ou podem ser paralelos coincidentes. Se forem coincidentes, eu teria o seguinte, eu teria aqui, vamos pegar aqui duas folhas só para você ter uma ideia. Então, eu tenho lá um determinado plano, vamos até te mostrar aqui na prática. Tenho aqui um determinado plano, tenho outro plano. Eles são paralelos. Só que tem um detalhe, eles podem ser paralelos, mas eles também podem ser paralelos coincidentes. Se eles forem coincidentes, nós não faz sentido nenhum eu calcular uma distância entre eles. Como que eu vou verificar se eles são paralelos distintos ou se são paralelos coincidentes? Vamos retomar lá na câmera de documentos. Então, retomando aqui, nós vamos considerar o seguinte. Olha só o nosso plano alfa. Eu posso reescrever esse plano alfa como 2x mais 2y menos z, e esse menos 6 eu considero seu simétrico mais 6, igual a 0. E o nosso plano beta é menos 2x, né? Ele está aqui em cima, menos 2y mais z, e o simétrico de 1, que é menos 1, igual a 0. Olha só o que acontece quando eu considero esse K menos 1. Se eu multiplicar essa equação aqui de beta por menos 1, o que vai acontecer? Nós teremos, multiplicando aqui tudo por menos 1, nós vamos obter 2x mais 2y menos z mais 1 igual a 0. Agora, faz a comparação entre a equação do plano alfa e do plano beta. Olha lá, 2x, 2x, 2y menos z, o que muda é somente essa parte aqui, que é independente de alguma incógnita, que é aquela parte que é independente. Veja que essa parte aqui diferente é que me afirma que esses dois planos não são coincidentes. Eles são paralelos, existe uma combinação linear, mas observe que, devido a esse termo aqui, nós observamos a diferença. Então, eu tenho planos eu tenho planos que são paralelos, mas que não são coincidentes. Eles são distintos, então eu posso sim agora calcular qual que vai ser a distância entre um plano e outro. Como que nós vamos calcular essa distância? Nós vamos considerar então o seguinte, nós temos plano alfa
tenho um plano beta, sei que eles são paralelos distintos, e então eu sei que qualquer ponto que eu pegar aqui, desde que eles sejam correspondentes, eu vou ter a mesma distância. E considerando essa distância, que seja perpendicular ao plano. Eu vou escolher um ponto qualquer. Então, nós vamos definir um ponto de um desses dois planos e, para isso, nós vamos ter que escolher duas coordenadas aleatórias. E sempre é mais fácil trabalhar com o zero. Então, nós vamos escolher um ponto qualquer daqui, desse plano alfa. Esse ponto nós vamos escolher para x0 e vamos escolher o zero para y também. E primeiro nós vamos determinar quem que vai ser esse z. Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos lá que o plano alfa é 2x mais 2y menos z. Desculpa, o plano beta, vamos pegar aqui um ponto do plano beta, mais 1 igual a 0. Então, peguei esse plano aqui. E agora, nós vamos considerar o seguinte. Eu estou considerando que x é 0 e que y é 0. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes y é 0. Nos resta que z vai ser igual a 1. Então, nós vamos considerar a distância do ponto 0, 0, 1, até o nosso outro plano, que é o plano alfa. Então, até o plano alfa, cuja equação é 2x mais 2y menos z mais 6 igual a 0. Aqui nós temos todas as informações possíveis para determinar a distância. Então, aquela distância de um plano até outro plano, nós aqui trabalhamos algebricamente de maneira a obter uma distância por meio de um ponto a um plano, que vai ser exatamente o mesmo resultado. Então, aqui nós temos o x0, y0 e z0. Aqui nós temos o A, o B, o C e o D. E nós vamos substituir essas informações para determinar qual que vai ser a distância de um ponto até um plano. Então, nós temos lá a distância do ponto P até o plano alfa. Nós vamos considerar A vezes x0, então 2 vezes 0, mais B vezes y0, 2 vezes 0, mais C vezes Z0, menos 1 vezes 1, e mais ponto D, que é 6. Tudo isso em módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E agora basta resolver. Então, resolvendo, nós temos aqui distância do ponto P até o plano alfa, que vai ser igual a 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1 é menos 1, mais 6. Tudo isso em módulo. Dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1. Então, distância do ponto até alfa, até o plano alfa, é menos 1 com mais 6 é 5, tirando aqui do módulo, fica 5. 4 com mais 4, 8, com mais 1, 9. Então, raiz quadrada de 9. Portanto, a distância de P, do ponto P até o plano alfa, é 5, dividido pela raiz quadrada de 9, que é 3. Então, se eu for fazer a divisão aqui, eu não vou ter um valor exato, eu paro por aqui. Esse vai ser o nosso resultado envolvendo a distância de um plano até outro plano. Então, perceba que é possível simplificarmos os nossos cálculos quando nós vamos trabalhar com essa distância envolvendo um plano e outro plano. Só que eu só consigo fazer essa simplificação quando eu consigo ter a certeza de que eu tenho um plano sendo paralelo a outro plano. E ainda tem um detalhe, não basta ser paralelo. Eu preciso considerar que dois planos podem ser paralelos, porém, ao mesmo tempo, podem ser coincidentes. E se eles são coincidentes, eu considero como se fosse um único plano. Então, não existe distância entre eles. Se eu não tenho distância,
então não faz sentido nenhum eu dar sequência com a resolução. Então, primeiro, preciso trabalhar com a ideia de combinação linear, com essa ideia de vetor normal, para que possamos ali, através de uma determinada relação algébrica, nós possamos afirmar que, de fato, eu tenho dois planos que são paralelos e que são distintos. Assim, eu consigo determinar um ponto qualquer, localizado em qualquer um dos dois planos, de maneira que eu consiga estipular a distância entre esse ponto até o outro plano. E com certeza esse resultado será equivalente a se fosse determinar diretamente a distância envolvendo dois planos. Espero que com essa aula tenha contribuído com os seus estudos, que você possa então aprofundar esses seus estudos, resolvendo novamente essas questões e também com base nelas responder a outras que você encontrar. Desejo a você bons estudos e até a próxima.